Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto, sabe? Um que está circulando bastante aí no meio imobiliário. Uhum. Ele descreve, assim, com um certo humor até, o dia a dia dos corretores aqui no Brasil. É um retrato bem realista, eu diria. Pois é. E o foco principal é um tipo de cliente, bem particular, o tal do consultador profissional. Ah, sim. Aquele que Aquele que pede um monte de informação, né, ocupa um tempo danado do corretor, mas que, assim, na real, quase nunca vai visitar o imóvel, nem pensar em proposta. exato, é uma figura conhecida. E a ideia aqui é, bom, tentar entender um pouco melhor essa dinâmica que o texto traz, sabe? Pelo olhar do corretor mesmo. Ok, vamos desmembrar isso aí. Vamos lá. Acho importante primeiro situar um pouco, né? Imagina esse profissional, o corretor. Ele lida com um fluxo gigante de contatos. Muitos, muitos mesmo. Sim, imagino. E muitos deles se encaixam justamente nesse perfil. O que eu acho fascinante no texto é como ele detalha esse arquétipo, né? O tal consultor. Parece quase esperado no mercado. É, e o texto descreve o comportamento de um jeito muito muito vivo, né, a pessoa aparece do nada, e aí pede nossa, pede tudo. Tudo mesmo. Vídeo detalhado, planta baixa, localização exata, tipo com um GPS e tudo, histórico de reforma, certidão, projeção de valor. Ah, e detalhe da vizinhança, quem é o síndico, regra do condomínio. O verdadeiro dossiê completo do imóvel. Exato. E o mais doido é que assim que recebe aquele pacatão de informação, a pessoa some. Puf, desaparece. Uhum. Some. E o texto até faz questão, né, de dizer que não é gente mal intencionada, tipo concorrente. São pessoas, sei lá, indecisas mesmo, talvez, ou que curtem ficar pesquisando como um hobby. É. Aquela analogia da playlist é ótima, né? Salva, curte, organiza. Mas ouvir a música até o fim, talvez não. Dá uma ideia de superficialidade, será? Pode ser, mas olha, o texto também aponta para algo talvez um pouco mais eh, complexo. Esse padrão de sumir e depois reaparecer meses depois fazendo as mesmas perguntas. Como se o corretor fosse, sei lá, um Google Drive pessoal. Tipo isso, um HD externo. É. E o mais curioso, segundo o texto, é que isso acontece, não importa o valor. Pode ser um APzinho de 180 mil ou uma cobertura de 2 milhões. É o mesmo comportamento. Impressionante. A descrição da mentalidade que o texto faz é tipo um passeio no shopping de imóveis, sabe? A pessoa tá ali sonhando acordada, montando castelos invisíveis com plantas em PDF, como diz lá. Que imagem boa é essa? Então, talvez não seja só superficialidade. Talvez seja uma dificuldade real de, de concretizar, né? De transformar aquele sonho digital em algo real. Fica buscando aquele ideal, sabe? Um É. imóvel tipo lenda. Aquele perfeito, né? Exato. A vista eterna, o preço mágico, o condomínio que quase não existe. É. E aí, o corretor, coitado, tem que se virar nos 30, né? O texto fala disso de um jeito engraçado até. Vira de tudo um pouco. Vira psicólogo para tentar entender o que a pessoa quer de verdade, vira guia turístico descrevendo o bairro, quase um atendente de saque ali, disponível o tempo todo. Aham. E o texto bate na tecla da paciência, né? Aquela paciência tipo olímpica. Respirar fundo, responder tudo, mesmo quando você já sacou que a chance de fechar negócio é mínima. É, e tem uma aceitação ali, né? Uma coisa meio, faz parte do jogo. É isso. Pois é. E ainda tem aquela pressão que o texto menciona, né? Aquela crítica meio por baixo dos panos. Ah, se não vendeu é porque o corretor não soube levar. Faltou jeito. Exato. Ignorando completamente a natureza desse consultador. Isso. Isso. Hã, conecta direto com a conclusão ali no material, né, que basicamente valida essa percepção. Diz que o mercado tá, sim, como é que fala? Cheio de curiosos, indecisos e colecionadores de oportunidade. É essa frase. Mas a filosofia que ele propõe não é de brigar com isso. É mais uma aceitação, eu diria, estratégica. Tipo, tá tudo bem, cada um tem seu tempo.
Faz sentido. O ponto central é, ok, nem toda consulta vai virar venda, óbvio, mas toda venda, toda sem exceção, ela começa com uma consulta. Verdade. É um lembrete importante. É um lembrete para persistir, para continuar atendendo bem, mesmo com a frustração que esses consultadores acabam gerando, né? Resiliência parece ser a chave. Então, resumindo essa nossa conversa, o que fica, né? Parece que esse texto dá um retrato muito sincero, muito humano, de um desafio enorme da corretagem, que é lidar com a expectativa Uhum. e a realidade nua e crua dessas interações, né? Fica clara essa tensão, a frustração de investir tempo e energia em algo que não vai para frente, Exato. e, ao mesmo tempo, essa aceitação quase filosófica de que esse tipo de cliente simplesmente existe, faz parte do negócio. Exatamente. E isso, sabe, puxa uma reflexão interessante, pensando só no que o texto apresentou. Qual? O que esse comportamento de consulta, assim, super intensa, cheia de detalhe, mas que muitas vezes não leva a nada. O que isso diz sobre como a gente, talvez, hoje em dia, lida com decisões grandes. Com sonhos. Especialmente nesse mundo digital, onde comparar é tão fácil. E decidir parece tão difícil. Pois é, fica aí para a gente pensar, né? Sobre o peso da resiliência emocional, da gestão de expectativa, não só para o corretor, claro, mas para qualquer um que trabalha diretamente com os sonhos e as indecisões dos outros, que às vezes paralisam.